Olá você, muito bom dia. Estamos hoje aqui no dia 5, terça-feira, mais um PVM no ar, né, online, ao vivo, para trazer para todos aqueles que estão comigo essa palavra de edificação, de graça, nos alimentando de tudo aquilo que é Deus, em mais um dia que o próprio Deus, Ele fez. Bom dia para todos vocês que já estão naturalmente interagindo conosco aqui nos comentários, no nosso canal Senge no YouTube, né? Um bom dia para você que está acordando agora, que já acordou há algum tempo, que está nos primeiros atos de higiene pessoal. Bom dia a você que está coando seu café. Bom dia a você que está sentado comendo ele com a mistura. Bom dia a você que está se projetando para o trabalho, nos escutando via Bluetooth no seu automóvel. Bom dia a você que está conosco na tela do computador de mesa, na tela do notebook, na tela do seu iPad, na tela do seu smart ou simplesmente nos escutando. De uma forma ou de outra, o importante é estar com você. Estamos nos dedicando para assim estarmos todos os dias, logo de manhã cedo, a partir das 7h30, trazendo aquilo que é de melhor para o bom da vida que vivemos. O PVM tem por proposta tornar a vida melhor em torno de tudo aquilo que veio, que vem e que é da parte do próprio Criador da vida, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ninguém melhor, né, queridos, do que o Senhor nosso Deus para saber como a gente funciona e melhor funciona. Ninguém melhor do que o Criador para botar a criatura em equilíbrio e perfeita dinâmica naquilo que é em função de quem foi criado. Não vivemos somente para viver bem, mas sobretudo vivemos para viver melhor. O melhor da vida está naquele que a vida deu, que a vida fez e que a vida criou. O melhor da vida não está naquilo que dentro da vida que constitui o planeta Terra e a gente usufrui de tudo aquilo que ele tem através de quem o criou. O melhor da vida não está no mundo que foi criado, mas quem ele criou para no mundo viver. E Deus criou-nos como ser soberano no mundo, como supra-sumo, a primazia da sua criação, para vivermos o melhor do mundo que Ele criou. O que me chama a atenção em Deus é esse benefício maravilhoso que nele há de nós vivermos, queridos, o melhor do mundo que Ele criou para a gente. Não é novidade para os cristãos que Deus foi criando a cada dia algo novo e constituindo a construção total do mundo. E a cada dia de trabalho Deus dizia que era bom. No entanto, no dia que Deus ao homem criou conforme a sua imagem e semelhança, soprou do fôlego da sua própria vida sobre o pó da terra e constituiu Adão, aí Deus disse, não, isso é muito bom. Então, o melhor do mundo em Deus está aqui. Eu quero dizer outra coisa importante para você logo de manhã cedo. Deus não se relaciona com nada nesse mundo, a não ser com o próprio ser humano, o qual Ele criou imagem e conforme a sua própria semelhança. Deus não se relaciona com automóveis, Deus não se relaciona com edifícios. Deus não se relaciona nem com os animais irracionais. Deus se relaciona conosco, é conosco que Ele fala, é conosco que Ele orienta, é da gente que Ele ouve, é em nós, por nós e através de nós que Ele opera. Então, a relação de Deus na Terra, ela é evidente, ela é exímia, né? Ela é real, ela é constante com o ser humano. Então, o propósito de se relacionar com Deus não é somente de Deus, mas não é somente seu, perdão, mas é também de Deus. Deus também tem o propósito de se relacionar com você, de estar com você, de compartilhar com você daquilo que é as nuances da sua própria vida. Então Deus ali revela os seus propósitos e traz para a história de todos nós o contexto de uma relação intensa, profunda, viva e real. Deus é bom, né? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus está aqui
Deus está aí, Deus sempre esteve em nós. Bem, no PVM de hoje, para uma vida melhor, eu quero compartilhar com você as coisas acerca do propósito. Muito se fala de propósito, muito se diz de propósito nos dias de hoje. Também não há como falar de propósito sem dar uma pincelada no processo. No entanto, não vou me ater a fazer comentários acerca de processo hoje, mas sobretudo de propósito. Propósito tem sido o assunto da hora nos grandes palestrantes. Propósito tem sido o assunto da hora na pessoa dos coachings. Propósito também tem sido assunto da hora no meio eclesiástico, nas igrejas. Todos querem ouvir falar de propósito, viver o propósito, entender o propósito, para que no propósito se conduza tudo aquilo que a vida é. Então eu quero assim primeiro começar citando a palavra de Deus, segundo Isaías, capítulo 55, versículo 11, que se nos diz: assim também ocorre com toda a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que eu desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. Em uma outra tradução, o mesmo versículo diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Fica muito claro pelo paralelo das traduções bíblicas que propósito é igual a prosperidade. É por isso que o propósito nos chama muito a atenção, porque ele dá tom para a prosperidade. Propósito e prosperidade são sinônimos na vida de muitos que encontram a razão da vida através do propósito para viver. Se propósito tem relação com prosperidade, propósito sempre terá relação com conquista. Propósito, prosperidade e conquista estão intimamente ligados, daí o desejo nosso de ouvir falar de propósito, de aprender melhor o que é, para que serve, quais seriam, pois, as suas ferramentas que possam nos conduzir àquilo que nos alegra. A prosperidade nos alegra, porque ela é a mãe da conquista. Ela haverá de nos levar a esse ponto, a esse padrão. Você acordou hoje pela manhã? Você já foi dormir ontem à noite pensando no dia de hoje, agora pela manhã acordou com um propósito. O propósito de se levantar, fazer o que é necessário na primeira hora, se arrumar, entrar no automóvel, ir para o trabalho. O propósito de, através dessa atividade diária, quem sabe de 8 horas trabalhadas, quem sabe um pouco mais, em função de você ser um empregado ou autônomo, um empresário. Mas o fato é que todos levantamos pela manhã com a nossa agenda já eminentemente pré-estabelecida, a fim de que se cumpra em nós e através de nós os propósitos que traçamos para nós mesmos. A mulher do lar levantou com o propósito de manter a casa organizada, levantou com o propósito de arrumar seus filhos, dar-lhes de comer, colocar no automóvel e levar para a escola. Todos acordam a cada novo dia com um novo propósito. Ainda que a atividade exercida todos os dias seja a mesma, o propósito em torno das ações é sempre diferente. Às vezes a atividade é a mesma, mas a ação dentro da atividade é diferente para que o propósito se cumpra. Levantamos todos os dias para o trabalho com o propósito de receber o salário. Chegamos na empresa para o trabalho e produzimos com o propósito de alcançar a meta. Tudo aquilo que se faz tende a ter um propósito. Caso contrário, tudo aquilo que se fez não encontra satisfação. Quando você faz as coisas sem propósito, você não encontra satisfação no que realizou. É muito interessante perceber que as pessoas sem propósito não são pessoas realizadas. Elas não se sentem realizadas.
E não se sentem realizadas somente, elas não se sentem realizadas, queridos, não somente porque não fizeram, não somente porque não realizaram, é porque muitas vezes fazem, realizam, constroem e conquistam coisas fora do propósito. É semelhante àquele indivíduo que ele fez o vestibular, ele passou para a medicina, ele cursou durante 6 anos, ele se formou e agora ele é um médico. Só que o propósito dele na medicina não é salvar vidas. O propósito dele na medicina é ganhar dinheiro. Então ele não vai se sentir satisfeito em recuperar um enfermo que estava condenado à morte. Ele vai se sentir satisfeito quando olhar para a folha de pagamento e perceber seus ganhos. É alguém que tem um objetivo, a saber, ganhar dinheiro, mas não tem propósito, a saber, salvar uma vida. Então ele não sente quando ele perde uma vida, porque o objetivo maior não era a vida salvar. O objetivo maior era ter um ganho pela salvação da vida. Então é alguém que tem objetivo, mas não tem propósito. Apesar do objetivo estar na trajetória, na caminhada, na construção, ser um pilar da escada do propósito, o objetivo não é propósito. Perceba que coisas muito simples estão sendo alinhadas no PVM hoje pela manhã, a fim de conduzir você a um propósito de vida, pelo qual nós encontramos em Deus para vivermos melhor. Muitas vezes uma jovem diz aos seus pais: farei pedagogia. Então o pai pensa: não, pedagogia não, porque você vai se tornar professora e você vai ganhar muito pouco. Quando, no entanto, no coração dela não é o salário que ela vai ganhar, mas a vocação que ela vai exercer. É o encontro dela com o seu propósito, de ensinar crianças, de tratar de crianças, de lidar com pessoas. Você precisa encontrar o seu propósito. O propósito da palavra de Deus é que tudo aquilo que saia da boca daquele que se faz profeta, e aqui Isaías, em 55:11, como profeta, estava declarando: assim também ocorre que toda palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia, diz o Senhor, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual eu a enviei. O envio da palavra tem um propósito de crescimento, de edificação, de força, de graça, de visão, de virtude para quem a recebe, de plenitude para quem a exerce. A palavra é virtude para quem recebe e é plenitude para quem coloca em exercício o que recebeu. A palavra, ela não volta para ela mesmo vazia, sem que ela cumpra aquilo que ela disse. Então, tudo aquilo que a palavra lançada diz a seu respeito e encontra uma terra fértil pela fé, a palavra que é a semente de Deus produz grandes, maravilhosos e preciosos frutos na vida de quem ouve a 10, 30, 60 e 100 por um. A propósito de Deus, o nosso Deus é um Deus de propósitos. O nosso Deus não é um Deus de ações alheias, aleatórias, mas o nosso Deus é um Deus de propósito, um Deus de desejo, um Deus de visão, um Deus de direção, um Deus de salvação, um Deus que fala contigo, um Deus que encaminha as suas ricas e preciosas coisas na história e na vida de todos nós. Você que está chegando no PVM agora, estou vendo interações aqui, está claro? Você que está chegando no PVM agora, no PVM de hoje, a gente está falando de propósito. O propósito que é a intenção de Deus, de conduzir você à conquista. O propósito é um dos temas mais abordados na Bíblia. Desde o princípio, o assunto está muito claro. Percebemos na criação do mundo que Deus teve um objetivo na criação do homem. E o objetivo de Deus e o propósito de Deus na criação do homem é que ele vivesse, estivesse abençoado, né? Povoasse a terra e tivesse domínio sobre tudo. Um dos grandes propósitos das pessoas hoje é ter domínio, não somente sobre tudo, mas sobretudo ter domínio sobre si. Às vezes estamos dominando muitas coisas, dominamos a tecnologia, temos aí acesso a muitas coisas, temos muito domínio e temos perco o domínio de nós mesmos.
É por isso que em muitas áreas da nossa vida, a vida se tornou boa, mas não está melhor. Existem muitas áreas da nossa vida que as coisas se tornaram boas, sim, que nós evoluímos, sim, que elas têm sido muito diferentes, sim, mas até que ponto elas têm se tornado melhor? O que me chama a atenção é que hoje é tudo mais rápido e nós temos menos tempo. Então, até que ponto as coisas se tornaram melhor? Traçando um paralelo com aquilo que estou dizendo acerca de propósito, temos uma passagem bíblica onde o jovem rico encontra aqui Jesus de Nazareno e vê nele a pessoa do Messias, e aí aflora nele o desejo com a esperança da consolidação da vida eterna, sua salvação. O jovem rico, ele era um jovem de propósito, porque ninguém se torna rico se não for alguém que tenha um propósito, fique firme no propósito, persevere no propósito, lute pelo propósito. Então, ele sabia muito bem o que era propósito. No entanto, quando ele alcançou todas as riquezas que as suas habilidades produziu em cima do propósito que ele tinha, ainda lhe faltava uma coisa: a convicção da salvação. Ao cruzar com Jesus no caminho, ele disse: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: guarda todos os mandamentos, citou alguns entre eles. E ele disse: todos esses eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então Jesus disse ao jovem rico: ainda te falta somente uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue-me. Ele, cabisbaixo, não se encontrou em condição de viver a plenitude do propósito na vida e o propósito de vida. Não conseguiu vender tudo e seguir a Jesus. Às vezes, não são tantas coisas que fazem você viver a plenitude do propósito. Às vezes, basta uma coisa para você viver a plenitude do propósito. Não se vive propósitos em Deus sem largar alguma coisa que é nossa. E não somente alguma coisa, mas muitas vezes a mais preciosa delas. O que me chama a atenção é que Jesus não pediu para ele largar muitas coisas, mas apenas uma. E a dificuldade dele de largar a uma foi que era a mais preciosa entre elas. Para viver um propósito de Deus, nada pode ser mais precioso do que a obediência ao próprio Deus, do que a consideração ao próprio Deus, do que a entrega ao próprio Deus. Há muitos propósitos de Deus para a sua vida no dia que eu chamo hoje, mas o que é que você está disposto a largar na vida por amor a Deus? Em ato contínuo, o jovem rico foi para um lado do caminho, Jesus e seus discípulos para o outro. Então Pedro questionou Jesus: olha, o jovem não quis largar nada. E quanta gente que largou tudo para caminhar contigo, o que há de ser de nós? Então Jesus, olhando para Pedro, disse-lhe: Pedro, não haja ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, negócios e muitas outras coisas nessa vida por amor de mim, que não herde 100 vezes mais, além da vida eterna. Eu quero dizer uma coisa para você: muitas vezes no propósito, por a gente não largar uma coisa, a gente acaba perdendo 100. Perceba, o jovem rico, por não largar a sua riqueza, dar tudo aos pobres e seguir Jesus, abriu mão de ser 100 vezes mais rico do que rico já era. E aí voltou para a sua riqueza sem a plenitude do propósito, porque travou a convicção da salvação pela vida eterna em Cristo Jesus. Ninguém que deixa algo nessa vida pelo propósito da salvação, perde algo nessa vida. E quem mantém tudo nessa vida, abrindo mão do propósito da salvação, perde a multiplicação de 100 vezes mais dentro do critério das conquistas na própria vida. O propósito é sempre relacionado à conquista. Quando a gente fala de propósito, a gente fala de conquista. Por isso que as pessoas se motivam tanto a querer escutar de propósitos. Porque não se tem propósito para ter, se tem propósito para conquistar. Assim como o seu propósito é botar Deus na sua vida para que você conquiste as coisas na terra, assim também Deus tem propósito. E o único propósito de conquista de Deus na terra é você. O que queria Deus com o jovem rico? Conquistar ele.
Deus queria que ele abrisse mão de tudo aquilo que era ele, para que tudo aquilo que é Deus nele fosse. Se ele houvesse vendido suas riquezas conforme Jesus o orientou, tivesse dado aos pobres e feito um manifesto do propósito de Deus, ele seria por Deus conquistado. Não é somente conquistar com Deus para você ter, mas é você se deixar ser conquistado por Deus para 100 vezes mais obter. Perceba o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Ei, você amigo, ei, você cristão, ei, você irmão, se deixe ser conquistado por Deus. Deixe que Deus conquiste você. Deixe que Deus faça de você a maior prioridade dele. Você já parou para pensar em algo interessante? Deus desejando conquistar a gente. É algo muito tremendo, é algo muito fantástico, é algo muito absoluto. Deus querendo conquistar a gente. Perceba o que nos disse Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Planos, práticas, planos e propósitos. Olha como é que Deus pensa a respeito de cada um de nós. Nada altera os pensamentos de Deus, porque Deus não é homem, muito menos filho do homem ele é, para que minta ou se arrependa. Olha os planos de Deus, olha os propósitos de Deus para a sua vida, olha aonde você está inserido. O que não dizer de Provérbios, capítulo 16, versículo 4, que diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O nosso Deus não é um Deus sem propósito, não. O nosso Deus faz tudo com propósito. Nós somos o fruto da criação suprema de Deus. Então, não podemos viver fora do propósito de Deus, da intenção de Deus, do querer de Deus. Há um propósito de Deus para a sua vida. O propósito maior de Deus é que você o encontre. Encontre o propósito de Deus não somente na espiritualidade, mas sobretudo através dela. Encontre o propósito de Deus para ser um melhor profissional. Encontre o propósito de Deus para ser um melhor marido, uma melhor esposa e um melhor filho. Encontre o propósito de Deus para o desenvolvimento ministerial. Quando você encontra o propósito, você encontra a razão de viver, para viver e exercer aquilo que você é na vida pelo propósito nela. É Deus que nos demonstra essas coisas. É Deus que faz da gente muito mais um vocacionado do que um profissional simplesmente. É Deus que traz aquele plus em torno de tudo aquilo que a gente realiza, nos fazendo satisfeitos com o que a gente é, muito mais além daquilo que a gente conquista. Essa bondade de Deus, essa fidelidade de Deus está expressa a cada dia e a sua palavra nos fortalece nisso. Hoje eu quero citar alguns versículos para você que está nos assistindo. E eu quero citar o Salmo o 138, no versículo 8, que diz: o Senhor cumprirá o seu propósito comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O salmista está dizendo: Senhor, eu sou obra da tua mão. Senhor, eu sou obra do teu propósito. Nossa, é lindo demais. Ô querido, você é obra do propósito de Deus. Não interessa a sua condição social, não interessa a sua condição estética. Você, querido, é obra do propósito de Deus. Deus tirou um tempo para te criar.
E o que me toca é que quando Deus te criou, exclusivamente criou, pois não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém para cumprir o propósito que é seu. Você, através do seu propósito, você pode maximizar o meu. E eu, através do meu propósito, posso maximizar o seu. Somos diferentes, mas iguais para Deus. O que me chama a atenção é que para Deus a gente é igual, mas nos tornamos diferentes. Porque nós somos criação, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Deus parou para pensar você, cada detalhe seu, interno, externo, é tudo fruto da criação do Pai. Por mais que se coloque adornos, por mais que se criem cirurgias, né, que alterem até o próprio padrão original da criação de Deus, nos fazendo mais belo entre os homens, isso para Deus nada muda. Isso para Deus nada muda. Deus tem a visão exata daquilo que Ele criou. Para Ele é perfeito, para Ele é magnífico e para Ele é bom. Então levanta a cabeça, não fica triste nem desanimado. Tu não está desamparado, tu foi qualificado. O Espírito Santo te ajuda, te orienta, te ministra, te dá visão e faz o teu dia melhor. Então tu vai vencer as barreiras, tu vai vencer as cadeias. Ninguém vai te segurar, tu vai ver o propósito. Deus vai te direcionar e tu vai ser cheio de graça. E quem está entendendo o que eu estou falando, queima comigo aí no comentário. Toca-lhe fogo aí no comentário, manda chaminha, diz glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. Eu quero ver um aumento disso, eu quero interagir com você. Porque para mim aqui no PV parece que eu estou no culto. Oh, meu Deus do céu. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, o salmista falou. Senhor, tu vai cumprir o teu propósito, Senhor. Agora já não é mais eu. Agora já não sou mais eu. Aí são as palavras de Paulo. Olha, não sou mais eu que vivo. Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo segundo o padrão da glória de Deus. Ele estava dizendo, olha, não sou mais eu. Não é mais comigo, é com Ele. É através dEle, é por Ele, é para Ele. São todas as coisas a Ele, glória e honra. Romanos 11:36. Pelos séculos entre os séculos e amém. Quando você encontra, querido, o ponto da descoberta do propósito e da convivência no propósito, ninguém detém a sua vida. Ninguém segura você, muito menos você mesmo, que fica se segurando, que fica se autoflagelando, que fica se machucando, que fica se decepcionando. Ô querido, é tempo de a gente ir para frente. Existe uma vida melhor, a vida está boa, existe o melhor da vida. Aquilo que foi bom ontem pode ser melhor hoje. Aquilo que é melhor hoje pode ser ainda mais melhor, se é que essa pronúncia é certa, amanhã. Mas que o melhor de hoje, amanhã seja somente um bom, para que amanhã o melhor seja e depois de amanhã o melhor alcance. E tudo aquilo que um dia foi melhor, que foi bom, melhor, cada vez se torne, porque esse é o propósito de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. Oh, louvado seja Deus! Oh, que bom perceber, querido, que o que é foguinho para tudo quanto é lado aqui, é mão levantada, é aleluia, glória a Deus. O negócio aqueceu aqui nos comentários. Que bom saber que você está interagindo comigo. Eu quero dizer uma coisa para você que interage comigo. Você faz da minha vida uma vida melhor. Você faz com que eu esteja ainda mais motivado para me acordar todo dia de manhã cedo, trazer uma palavra para você, qualificar o seu dia e o meu também. Porque isso faz parte do propósito de Deus para a vida de cada um de nós e ninguém vai deter. De formas que mesmo aqueles que não estão comigo às 7h30 e que depois retornam no nosso canal do YouTube e assistem o programa gravado, vai ser influenciado também por essa graça soberana que do céu procede. O salmista, no Salmo 138:8, ele declarou: Senhor, tu vai cumprir o teu propósito comigo, porque eu quero ver o teu propósito, porque eu tenho um Deus que é justo, que é fiel, que é pleno e que é amigo. Dentro da linha de propósito, naquilo que Deus é, tem e faz, o que não dizer, pois, acerca de Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que se nos diz, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. A palavra apropriado deriva do propósito. Apropriado é o cumprir do propósito dentro do seu tempo. Não desanime naquilo que ainda não se cumpriu. Não desanime em torno daquilo que ainda não se realizou. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle.
Deus sempre esteve no controle. Deus sempre estará no controle. Tudo vai acontecer dentro do tempo designado. O livro do Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode fazer muitos planos, mas o que deve prevalecer é o propósito do Senhor. Os planos do jovem rico não prevaleceram porque não bateram de acordo com o propósito do Senhor. Muitas vezes você faz planos, já fez muitos planos e teve poucas realizações, e aquelas poucas que ainda teve não trouxe satisfação, porque elas estavam fora do propósito do Senhor. Alinhe sua vida ao propósito do Senhor. Ontem à noite, minha esposa estava com meu filho numa live, eles estavam conversando, meu filho está fora de casa, mora nos Estados Unidos. E ele estava passando para ela inúmeros planos, estava um pouquinho chateado porque alguns deles ainda não haviam sido realizados. Então ela chamou a atenção dele e disse: você tem orado? Você tem apresentado ao Senhor? Você tem lançado os seus planos diante do Senhor? E eu quieto ali escutando a conversa. Ela dizia: se você não apresentar diante do Senhor, você não vai ter satisfação. E ela se dizia isso a ele, não somente aquilo que ele ainda não alcançou, e estava um pouquinho chateado com isso, mas também lembrando a ele que ele tinha encontrado muita evolução desde o princípio daquilo que ele estava a buscar. E ele nem sequer percebia que já estava sendo favorecido, apesar de não estar vivendo a plenitude do que planejou, porque não estava lançando todos os seus planos dentro dos propósitos de Deus. Quando você não lança todos os seus planos dentro do propósito de Deus, você não se satisfaz nem com aquilo que já tem. Como é que vai estar preparado para aquilo que você quer? Nós temos que estar um pouco mais atentos a essas coisas. Ser fiel no pouco que no muito o Senhor vai te acrescentar. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, segundo Provérbios 19, 21. Não adianta fazer um monte de planos se não está batendo de acordo com o propósito de Deus. Então Deus não vai deixar você chegar e cumprir o plano dentro da plenitude dele. Você vai ficar no meio do caminho, insatisfeito com o que já tem e distante daquilo que você quer, porque o plano não está batendo com o propósito. Você daria, ainda que você tenha recursos, um automóvel para um jovem de 15 anos? Ele dirige melhor com você, com 15 anos, tem mais astúcia, tem mais reflexo, tem mais habilidade, mas não tem sabedoria. Vai dirigir esse carro em alta velocidade, vai bater no poste, eu não sei no que vai dar isso. Então você não vai dar um carro para o filho que tem 15 anos. Esse filho tá com plano, tá cheio de plano, quer ter o carro, quer não sei o quê, mas está fora de propósito, está fora do tempo. Então o pai não dá. Deus não vai dar para você nada daquilo que é somente plano e não é propósito. Você precisa apresentar diante de Deus todos os seus planos para ver se bate com os propósitos dele, a fim de viver o melhor de Deus em tempo oportuno. Querido, o PVM de hoje está lindo demais. A gente está falando de propósito e eu vou continuar falando de propósito, porque eu quero informar uma coisa importante para você. Não fique cronometrando o PVM. Ele tem horário para começar, mas ele não tem hora para terminar. Quando nós resolvemos lançar esse projeto, né, o pessoal da técnica, da direção que está por detrás disso, me acompanhando em tudo isso aí, me perguntou: pastor, e aí? Qual vai ser o horário? De 7h30 até que horas? Eu falei: não tem hora para terminar. Só tem hora para começar. Se for das 7h30 às 8h30, foi. Se for das 7h30 às 8h, foi. Se for das 7h30 às 10, foi. Tem hora para começar, não tem hora para terminar. E hoje, Deus quer falar com você um pouquinho mais, e nós estamos falando de propósitos de Deus, com Deus e para Deus. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Não é só ter propósito, é firmeza no propósito. Não vacile no propósito. Essa firmeza nós podemos relacioná-la à perseverança. Persevere, fique firme, não retroceda, seja corajoso, sisudo, avante, ainda que você canse. E quando você cansar, o propósito da palavra de Deus que não volta vazia, mas que cumpre tudo aquilo que ela foi designada, ela diz para você:
Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, por favor, fique firme, fique constante. Não é somente ter propósito, mas sobretudo permanecer nele. Muitas pessoas não permanecem no propósito porque na trajetória do processo os planos não se cumprem, dando a impressão então que através dos planos o que não se cumpriram, o propósito não se dará. Mas é muito importante você ter a consciência que não adianta fazer plano fora do Senhor, porque apesar do plano, o que prevalece é o propósito do Senhor. Que o Senhor Deus bendito seja louvado, que o Senhor Deus bendito seja glorificado, que o Senhor Deus bendito seja enaltecido na sua vida e no seu coração. E a gente possa prevalecer em graça, poder e amor. Eu tinha algumas outras coisas para lhe informar no PVM de hoje, mas acredito que estamos entrando num ponto final, em algumas questões finais. E que Deus seja louvado por tudo isso. Enfim, eu quero dizer uma coisa para você muito interessante. Um propósito final de Deus para as nossas vidas, pelo menos por tempo que eu chamo hoje. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 dizem: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O bom propósito de Deus foi nos fazer filhos seus. E como filhos seus, vivermos o melhor que nele há. Que o dia de hoje seja repleto de bondade, de fidelidade e de propósito de Deus para a sua vida e coração, fazendo você prevalecer sobre todos os seus desafios e se fazer satisfeito no final do dia pelas conquistas que no propósito em Deus alcançou.